Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as placas litosféricas ou também conhecidas placas tectônicas. Bem, mas antes da gente falar sobre essas placas tectônicas ou placas litosféricas, vamos relembrar um pouquinho as camadas que formam a Terra. Vamos lá. Observe essa imagem. Nós temos aqui a parte mais externa, que é a crosta terrestre. Depois da crosta terrestre, nós vamos ter o manto. O manto, ele vai se dividir em manto superior e manto inferior. E nós vamos ter, para baixo do manto, o núcleo. O núcleo, ele vai se dividir em núcleo interno e núcleo externo. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes? Vamos lá, então. Primeira parte, a crosta terrestre. A crosta terrestre, onde estão os continentes, ela entra em contato com a parte da atmosfera, que são aquele conjunto de todos os gases que envolvem o nosso planeta, e também entra em contato com a litosfera, que é toda a porção de água que envolve o nosso planeta. A crosta terrestre é um lugar muito importante, porque é nela que nós vivemos, é nela onde nós nos movemos, é nela onde nós tiramos os nossos recursos naturais, não é mesmo? Depois da crosta terrestre, nós vamos ter o manto. O manto, como eu falei, ele se divide em duas outras partes, né? Manto superior e manto inferior. Mas de que é formado o manto? Vamos lá? O manto, ele é formado, né? Existem evidências de que o manto, ele seja formado de material rochoso e líquido. E depois do manto, nós temos o núcleo. E o núcleo, ele é formado de ferro e níquel. E estima-se que a temperatura do núcleo é de aproximadamente 5.000 graus Celsius, ou seja, uma temperatura elevadíssima, ok? Bem, a primeira camada que nós falamos é a crosta terrestre. É nessa camada que está a porção que nós chamamos de litosfera. A litosfera, ela é a crosta terrestre e mais a parte do manto que vem abaixo da crosta terrestre. É na litosfera que nós retiramos muitos recursos naturais, como, por exemplo, o petróleo e os minerais. Só que a litosfera, ela não é uma parte contínua. A litosfera, ela é dividida em placas. Por isso que nós chamamos de placas litosféricas ou placas tectônicas, ok? Nós vamos agora ver quais são essas placas, pelo menos para a gente ter uma noção, né? Bom, essa figura aqui, ela mostra o nosso planeta dividido por placas. Nós temos várias placas, exemplo, placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa africana, a placa euroasiática e outras mais. Essas placas, elas se encaixam uma nas outras como se fossem um quebra-cabeça. E essas placas, pessoal, elas estão em constante movimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses movimentos, ok? Vamos lá. Eu peguei figuras semelhantes a figuras que estão aí no PET. Esse movimento aqui é chamado de colisão ou então chamado de movimento convergente. Nesse movimento de colisão, né, as placas, elas se chocam. Então, eu tenho uma placa, outra placa e elas se chocam. Quando elas se chocam, elas tendem a formar montanhas, formar cordilheiras, como, por exemplo, as cordilheiras dos Andes. As cordilheiras dos Andes, elas foram formadas pela colisão, né, pelo movimento convergente que aconteceu entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, ok? Tem aqui, né, uma fotozinha aqui das cordilheiras dos Andes. Outro movimento, pessoal, presente aí no nosso PET, que vocês vão estudar, é o movimento chamado de movimento transformante, ou então deslizamento lateral. É quando uma placa tectônica, ela roça sobre a outra, né? E esse movimento, então, lembrando, chamado de movimento transformante. Nós temos um exemplo, né, que acontece
aconteceu, aliás, né, de movimento de deslizamento lateral ou movimento transformante, que é a falha de San Andreas, lá na Califórnia, né? De vez em quando lá nós temos terremotos, então esse deslizamento lateral de placas, ele gera terremotos, ok? E outro tipo de movimento que acontece entre as placas litosféricas ou placas tectônicas é o movimento chamado de afastamento ou então chamado de movimento divergente. Nesse movimento, as placas elas tendem a se afastar. E quando essas placas se afastam, elas geram um espaço entre elas. E esse espaço aberto, ele é ocupado pelo material, né, que fica no interior da Terra, que é o magma. E esse material, ele vai ficar entre esse espaço e ele vai dar origem a novas rochas. Então, pessoal, esse daí é o nosso resuminho para que vocês possam fazer atividades. Tchauzinho e até a próxima!